Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema especial, profundo e ao mesmo tempo extremamente prático: submissão à vontade de Deus. Olha, mas se você pensa que é só engolir a seco e dizer amém para o que der e vier, se prepara, porque esse papo vai mexer realmente com a sua mente e eu espero com o seu coração e também com a sua sala de aula e os seus alunos. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu te contar uma história muito relevante. Certa vez, um jovem seminarista perguntou ao seu professor: por que eu deveria abrir mão dos meus sonhos se Deus me ama? E o professor respondeu para ele: porque os sonhos que o Senhor Deus tem a seu respeito são melhores que os seus. E ele sabe onde estão os buracos no caminho. Foi um silêncio pesado, mas foi também o começo de uma jornada de rendição desse jovem. E é exatamente aí que nós começamos a entender a questão, a submissão da vontade de Deus. Porque precisamos nos mergulhar na natureza da vontade de Deus. Uma vez que a vontade de Deus tem duas faces. A vontade decretiva de Deus, aquela que Deus já determina desde sempre, é um decreto e pronto, não vai mudar. Nada foge dela, nem mesmo o que parece ruim. Efésios 1:1 nos ensina isso com muita clareza. E tem a vontade preceptiva de Deus, os mandamentos revelados na Bíblia, a parte que nos cabe obedecer com temor e alegria, como também Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 4:3. Submeter-se à vontade de Deus, portanto, é reconhecer que Ele está reinando, Ele é o Senhor, mas também é escolher diariamente viver como Ele manda. Esse é um passo importantíssimo na nossa vida. E aí nós nos deparamos com os obstáculos à submissão, que sempre estarão presentes. Vamos ser honestos. A gente até prega, e prega bonito sobre submissão, mas viver isso, aí o bicho pega, né? Nós temos questões pessoais, orgulho e autossuficiência, né? A ideia de que eu sei o que é melhor para mim pesa no coração do ser humano e é o Éden pulsando em nós. A falta de confiança também. A gente desconfia da vontade de Deus quando ela não bate com a nossa agenda, com a nossa vontade. Outra questão é o desejo de autonomia. Nós queremos liberdade, mas sem cruz. Queremos controle, mas sem oração. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:31. A verdadeira liberdade está na obediência e não na rebeldia. Mas como então praticar a submissão? Como viver essa submissão no nosso dia a dia? Primeiro, renovando a nossa mente, como ensina Paulo em Romanos 12:2. Submissão começa no pensamento. É uma transformação interna. Depois, conhecendo a palavra. Quem não lê, não discerne. Quem não discerne, tropeça. Salmo 119, versículo 105. Nós precisamos conhecer a palavra. Terceiro, orando com sinceridade. No Getsêmani, Jesus suou sangue, mas disse: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Como registra Marcos no capítulo 14, versículo 36. Ainda o quarto, obedecendo com prática. Não adianta saber a teoria. Tem que construir na rocha. É preciso praticar o evangelho, como ensina o próprio Senhor em Mateus 7, versículos 24 a 27. 5. Aceitando a providência divina. Seja com fartura ou escassez, como Paulo, precisamos aprender a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o contexto de Filipenses 4:13. Para você aqui, meu querido irmão e irmã, segue uma dica de aplicação para o dia a dia. Hoje mesmo, faça esse exercício. Diante de uma situação difícil, ore: Senhor, o que quer me ensinar com isso? Essa pergunta muda a nossa postura e a postura do nosso coração. Você para de brigar com a vida e começa a ouvir a voz de Deus no meio da dor. Para você, meu querido irmão, irmã, professor de EBD,
líder, discipulador, seguem aqui alguns exercícios para professores aplicarem em sala. Leitura orientada de Romanos 12:2, João 8:36 e Filipenses 4:13. Uma roda de conversa. Pergunte: o que mais dificulta a sua submissão à vontade de Deus hoje? Um exercício prático. Peça para cada aluno escrever também uma oração de submissão no estilo Getsemane e uma conclusão com oração comunitária. Cada um ora entregando sua vontade pessoal a Deus. Você vai ver com isso que o quebrantamento será gerado ali e transformações começarão a acontecer na vida dos alunos. Bom, para concluirmos então este vídeo, basta lembrarmos, irmãos, que a submissão à vontade de Deus não é sinal de fraqueza, é, na verdade, sinal de maturidade espiritual. Quem se entrega ao Pai com confiança encontra liberdade, paz e propósito. Como Jesus orou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, essa deve também ser a nossa oração. É onde começa verdadeiramente o nosso discipulado, o nosso espelhar a Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos conscientes e submissos à sua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Um abração para você e que Deus te abençoe.